Você ganhou a eleição com o maior número de votos. Eu fui eleito conselheiro federal de medicina pelo Isso. estado de São Paulo com a maior votação da história do CFM. Isso, Poxa. queria agradecer aos colegas médicos que confiaram em mim. Parabéns, viu? Numa eleição muito difícil, onde eu tinha chapas rivais, vamos dizer assim, potencializadas por partidos políticos, né? Sendo que numa delas o presidente de um dos principais partidos do Brasil entrou de cabeça na campanha aqui em São Paulo e perdeu, né? E isso graças aos colegas que nos seguem, os colegas médicos que juram a defesa da vida, honram o juramento de Hipócrates, né? Foi uma eleição muito difícil, mas a gente foi eleito agora, graças a Deus. É óbvio, né, que para desgosto de parte da sociedade, que empreendeu nos dias seguintes uma onda de ataques à minha pessoa. Mesmo? Um ataque pessoal? Sim, me chamando de charlatão, de burro, de negacionista, de antivacina. Foram além da crítica política ou da crítica, né, de ideias. Numa verdadeira tentativa de desqualificação, não só minha, ou de outros colegas, principalmente o candidato que também ganhou no Rio, meu colega, o Rafael Parente, que é atual conselheiro, foi reeleito, mas numa tentativa de desmoralizar o Conselho Federal de Medicina. Tipo, eu não ganhei, então vamos acabar com isso aqui, né? É essa forma que os comunistas enxergam a democracia, né? Só serve se for para eles. Se não for para eles, não serve. E eu, né, tive aí algumas chances de poder responder, outras nem me deram direito de resposta. Alguns colunistas abusaram do direito de me ofender e eu decidi que eu não vou fazer como alguns fizeram no passado, de ouvir calado, né? Eu estou processando todos, na verdade. Quem ainda não recebeu a notificação vai receber nos próximos dias. Não vou deixar acabarem com a minha reputação dessa forma. E se explique na justiça, né? Se explique na justiça. Isso eu sempre fui contra o uso não desnecessário, mas excessivo da justiça. Mas a gente percebe que no seu caso, por exemplo, onde você realmente é criticado, não por falha ou por, sei lá, erro, mas por falar o que você acredita, cara, nessa hora a gente precisa que a justiça equilibre a situação. Porque o outro lado, vamos falar aí, você falou de um lado comunista aí, a gente percebe que quem é mais adepto a esse viés, eles calam as pessoas usando rede social, usando a justiça de forma errada, né? Querendo, você falou alguma coisa que eu não gosto. Eles vão lá e te processam. E não é porque o que você falou tá errado, é porque eles não gostam do que você falou. É diferente da sua situação onde o que eles estão falando está errado. E vamos deixar claro aqui que eu não vou mais me referir à esquerda e progressista dessas formas. São todos comunistas, quer queiram ou não, tá? Eles usam a justiça o tempo todo. Então, abusam da justiça. Tem muita gente parceira dentro da justiça, infelizmente, que atendem os seus pedidos. Vídeo que aconteceu agora com o Pablo Marçal, né? Mas eles não conseguem. É um método antigo. Eles só se tirar do ar, como fizeram recentemente com uma determinada rede social, que também não deu certo. O próprio Partido dos Trabalhadores está publicando direto no Twitter, descumprindo a ordem do ministro. O TSE publicou no Twitter, né? O TSE alegou que era uma postagem programada, né? Mas o próprio Supremo publicou no Twitter a proibição que o Supremo impôs. Mas tem rede de televisão e tem partido, principalmente o PT, que está publicando direto. Saiu na Folha isso. E aí, o que vai acontecer, né? Na verdade, de certa maneira, isso está desmoralizando a ordem judicial. Não vou entrar aqui no mérito. Eu sou contra qualquer tipo de censura, acho que foi errado. Mas se tem uma ordem judicial é para cumprir, o partido do presidente está descumprindo, o que vai ser feito, né? Então é assim que eles operam. Mas eu também sempre evitei ir para a justiça, mas eu não vou ficar calado agora que eu sou conselheiro federal de medicina, tomo posse agora no mês que vem, ficar ouvindo gracinha de gente que não sabe diferenciar febre de tosse. Não vou. E você está certo em um ponto crucial em que, quando você é atacado,
É toda uma entidade. Exato. Que você representa uma entidade hoje de uma das maiores importâncias dentro do meio. Se você não se protege sobre isso, o ataque passa da sua pessoa e chega na idoneidade de um ente que tem que ser com o máximo respeito tratado. Porque é um perigo para a saúde pública no Brasil desmoralizar o Conselho Federal de Medicina. Porque ele é a referência, é o normatizador, a baliza ética técnica da medicina no Brasil. Se você desmoraliza um órgão desse, vira o Deus dará, né? E não vou deixar isso acontecer. Não vou. Me chamou de charlatão, me chamou de antivacina, me ofendeu, vai tomar processo. Não interessa quem seja, a partir de agora. Já tem uma lista aí. Já está mapeado. Já está mapeado e já vão se notificar primeiro para esclarecer, né? E se não pedir desculpa ou não fizer o devido conserto, eu vou processar, né? Você sabe que eu tenho uma tese para essa votação em massa que você recebeu no CFM, sabe? Depois desse episódio nosso, é impressionante o número de relatos que eu recebi de médicos que me contaram de casos que tiveram no hospital dele. Mas assim, ó, se você falar que eu te contei, eu falo que é mentira. Não fala meu nome. Aconteceu isso aqui. Ó, perdi tal paciente por isso. Perdi tal paciente com tal idade. Perdi isso aqui tantos dias depois de ser imunizado. É assustador. E aí você fala assim, pô, vem aqui pra você me contar isso daqui. Não vão? Não vou. Se você falar meu nome, eu falo que é mentira. Eu não quero que você fale meu nome, que vai me prejudicar. Não vão porque vão perder o emprego. Não vão porque vão sujar o nome dele. Não são todos que estão preparados para esse tipo de embate. Eu recebo todo dia, não só relato, mas também pedido de ajuda. Pedido de ajuda de colegas que viram o podcast, me viram falando em outros locais, mas aqui depois do podcast cresceu muito. E olha, eu tô com um paciente que está há 2 anos com fadiga, com esquecimento, com dores crônicas, com umas alergias estranhas, está caindo cabelo, a pessoa está desmotivada, já está no psiquiatra, nada resolve, os exames estão normais, não tem nada na ressonância, não tem nada na tomografia, o exame de sangue está ok, e a pessoa está completamente cansada, não dorme, está com insônia, e é exatamente isso que você falou. O que eu faço? Aí eu sem cobrar nada, né? Não é o caso, né? Eu falo pro colega, olha, isso é síndrome de fadiga crônica, que é um dos aspectos da síndrome de pós-Covid, né? E que também está relacionado quando você usa certos imunizantes, até porque a fadiga crônica ela pode ser desencadeada por imunizante de maneira geral, não imunizante aquele específico, né? Aquele novo. Sim. Mas é um evento muito raro, era um evento muito raro. Muito raro. Tanto que a maioria dos médicos nem sabe que existe síndrome de fadiga crônica. CID-R53, né? Porque era raro, né? Era muito comum, por exemplo, chamar de doença de silicone. Né? Mas a doença de silicone é uma das causas da chamada síndrome da fadiga crônica. E eu comecei a ver isso quando eu comecei a perceber a semelhança entre a síndrome de pós-Covid e a doença de silicone. Os relatos, né? E são vários antígenos, vários fatores que desencadeiam o mesmo processo de inflamação crônica na pessoa. E a inflamação crônica faz ela ficar fadigada, apática, com depressão, piora quadros psiquiátricos previamente instalados, ela passa a ter déficit de memória, chamado brain fog, que não é exatamente um déficit cognitivo, ela não perde inteligência, mas ela esquece palavras, ela esquece locais, ela esquece algumas rotinas, ela fica mais lenta, se sente um pouco aérea, inclusive, um pouco devagar. Ela passa a ter problemas intestinais, ela passa a ter alergias. Não estou falando que todos vão ter tudo isso, né? Sim. Mas eu estou falando das principais síndromes associadas, né? E elas passam em médicos e médicos e médicos e médicos que fazem a mesma coisa. Pede exame, é tudo normal, porque esse tipo de alteração não aparece nos exames tradicionais, né? Você teria que dosar
componentes chamados citoquinas, que aqui no Brasil os laboratórios não fazem direito. A gente tinha um laboratório aqui em São Paulo que fazia. Não tem mais? Não tem porque deixou de importar o kit, acho que é questão de imposto, né? Tem que mandar pra fora agora. Tem que mandar pra fora e aí torna o preço inviável, né? Pô, e você exame agora que custava R$1.000 e poucos, que é caro, mas sim. a maioria conseguia pagar e fazer. Pra mandar pra fora vai pra R$30 mil. Ninguém consegue fazer. Nossa. Absurdo. E você agora no CFM consegue facilitar alguma coisa assim pra trazer esse exame de novo pro Brasil? Não pelo CFM numa ação direta, porque o CFM não tem esse tipo de interação, né? Uhum. Mas é óbvio que, levando a discussão da síndrome da fadiga crônica como um problema de saúde pública, da qual a pós-Covid, pós-imunizante, pós-silicone, pós uma série de coisas, né? É o fator desencadeante, a gente pode, assim, abrir um debate público para que a sociedade acorde para esse problema que nos Estados Unidos, segundo os estudos, já atinge 53 milhões de pessoas. Eles chamam lá de PASC, que é Post-Acute, sei o que, Covid, né? É a sigla que eles têm para Covid crônica lá. E, com todo respeito, ficar nesse embate dogmático de que o imunizante é perfeito, e nunca... Parem com isso, não tem nada perfeito na medicina. Não tem nenhum tratamento, nenhum procedimento, nenhuma terapia em medicina que você possa falar que é livre de que trata tudo e que é livre de qualquer evento adverso. Isso não existe. Por melhor que seja o produto. E alguns colegas ficam nessa coisa dogmática, com certeza, né, por causa de ideologia. Isso trava o debate, as pessoas estão perdendo emprego, as pessoas estão desfazendo casamentos, as pessoas estão desesperadas, algumas estão até se matando, aumentou o índice de suicídio. Por uma coisa que a medicina e a ciência já tem uma literatura que eu diria não pequena, né? E só aumentou nos últimos anos. Talvez seja uma das coisas que mais se publicam atualmente nos Estados Unidos, são essas questões relacionadas à fadiga crônica, pós-Covid, como queiram chamar. Existem artigos científicos para isso? Centenas. Eu não consigo dar conta de ler todos. Tem um artigo que sai no Lancet que mostra que um determinado conjunto de aminoácidos dado para essas pessoas diminuiu em 60% a fadiga crônica, em 40% o brain fog. Está publicado no Lancet, né? Já que tem alguns que fazem seleção de revista, né? Eu só leio se for Lancet ou New England, não sei o quê. Vamos pegar um do Lancet, né? E cada dia mais aumenta. Eu não dou conta de ler todos os artigos que saem. Já tem artigo de revisão, as evidências não são ainda muito robustas, mas é aquilo que eu falei no outro episódio. Apenas 10% da medicina é baseado em evidência robusta, evidência tipo A, evidência de ouro. 90% da medicina se baseiam, né, em evidências de baixa qualidade ou moderada qualidade. E ninguém deixa de tratar as pessoas por causa disso. Sim. Então é uma bobagem essa história de que eu sigo a ciência. É que a ciência é uma ova, né? Você está seguindo uma narrativa. Ideologia. Uma ideologia. O cara que abre a boca para falar que segue a ciência está de tarde prescrevendo topiramato para perda de peso. O clássico uso um remédio psiquiátrico usado na endocrinologia. Clássico o reposicionamento de uso, chamado uso off-label, né? Então, a gente fica meio assim, caramba, aquilo que eu falei, né? Eu tô tendo que brigar para poder salvar a vida.